Olá, boa tarde. Estão à vontade. Nós somos os Planeta Fluffen, eu sou o Luís. Eu sou o Hugo. Eu sou a Solange. Ok. E pediram-nos, obviamente, como especialistas na matéria, para vir falar um bocadinho com vocês da administração pública. Claro, obviamente é fácil criticar, não é? Toda a gente consegue criticar e dizer mal dos problemas da administração pública e das contas públicas, mas obviamente estas pessoas que criticam as contas públicas, isto é gente que está muito habituada a ouvir as músicas do Paulo Gonzo. É verdade, é verdade. Atenção, porque o Paulo Gonzo, nisto de contas, não é exemplo para ninguém, ok? Primeiro porque ele fica sempre com um bocadinho para ele, não é? Ele tira deito quase tudo, não é? Ele nunca... Ele é sempre um bocadinho para ele. Quase tudo foi demais. Por ele não dava nada, não é? Por ele não dava nada. Nem pedia fatura, nem nada. Atenção. E segundo, porque o Paulo Gonzo, eu acho que é muito mau a matemática. Eu não sei onde é que ele tirou. Bem, mas ele não sabe fazer contas. Porque senão vejam a música que ele fez. Sei de ti mais do que queria, numa palavra diria, sei-te de cor. Espera aí. Quer dizer, Eu fui à procura no dicionário, sei-te de cor, É uma palavra? e não encontrei. Encontrei nas páginas amarelas uma coisa que é sei-te de cor, mas não sei é se... uma loja. É uma loja. É uma loja de decoração. Portanto, sei-te de Portanto, cor, é assim, pelo menos se quatro. querem acertar com as contas, o primeiro passo é parar de ouvir Paulo Gonzo. Isso é E a depois, primeira. para resolver todos os outros problemas da administração pública, nós tivemos ali 5 minutos a fazer um brainstorm e temos as nossas propostas que queremos apresentar. Se calhar vamos apresentar em formato de música, porque acaba por ficar um bocadinho mais no ouvido. E estas são as nossas propostas para resolver todos os problemas, e vão ver como é fácil, da administração pública. Há 4 tipos de problemas da administração pública. Problemas sociais, problemas económicos, problemas socioeconómicos, problemas económico-sociais. E muita gente já dedicou muito tempo a pensar sobre estes problemas e a tentar resolvê-los. Advogados, economistas, gestores, administradores. E nós também queremos dar o nosso contributo e mostrar como é simples resolver os problemas da administração pública. Esperas intermináveis nos hospitais, as pilhas dos processos nos tribunais, as burocracias nas repartições fiscais e as contas do supermercado dos meus pais. Mas há uma solução, é tão fácil de ver. Juntem-se a nós, vamos resolver. Só temos de... nos hospitais. É isso mesmo. E é preciso os tribunais. É isso. E basta só nas repartições fiscais. Eu sei o que é que vocês estão a pensar, mas como? Como é que eu não pensei nestas soluções tão simples? É verdade. As colocações dos professores, as negociações dos administradores, as nomeações dos administradores, seguir as indicações dos arrumadores. E é só assim que vamos vencer. Soluções como estas fazem o país crescer. Só temos de... os professores. É isso mesmo. Verdade. E é preciso os administradores. E basta apenas os arrumadores. E basta fazer coisa nos hospitais. E é preciso nos tribunais. E basta apenas nas repartições fiscais. Vamos lá, Vamos lá. vamos lá. O país precisa de nós.
quer dizer, se calhar mais de vós do que de nós, se calhar um bocadinho, ligeiramente mais, mas é por isso que se calhar vos vamos deixar trabalhar à vontade. Portanto, boa sessão de trabalho para todos. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão Administração Pública. A reforma do Estado está na primeira linha de prioridades num processo de transformação que permita garantir sustentabilidade e serviços públicos de qualidade e mais próximos do cidadão. Transformar a máquina pública é um processo que está em curso e o papel das TIC é, neste âmbito, fundamental. Vou passar de imediato a palavra ao moderador deste painel, que nos vai apresentar os participantes e também o seu keynote speaker. E o moderador é João Adelino Faria. Ora, então, muito boa tarde, bem-vindos. Não sei se a administração pública é como estes nossos colegas aqui mostraram, mas o que é um facto é que quando falamos de administração pública cresce um sentimento de algo cinzento, pesado. E se calhar por isso mesmo é que vamos fazer este debate, para mostrar que a administração pública está a fazer uma transição para algo completamente diferente. Há pouco o nosso orador principal, que já vão ouvir, dizia-me: não sei porque é que as pessoas acham que isto é aborrecido quando a administração pública pode ser muito divertida. Vamos ver. De qualquer maneira, sempre que falamos de administração pública, pensamos inevitavelmente, nesta altura, em cortes. Como fazer mais com menos e de forma mais eficaz e mais rápido. E isto numa altura, se isto é verdade para o privado, imaginem para o público, para o setor público, numa altura em que temos uma máquina pesada do papel e que durante muitas décadas aprendeu a funcionar de determinada maneira e agora tem que rapidamente ganhar terreno para competir com os privados em muitas situações e, por outro lado, também ficar mais próxima do cidadão, mais eficaz, mais eficiente, mais fácil. É isso que vamos tentar discutir com, e peço desculpa, comecei por estar de costas para eles, com as pessoas que aqui estão. São pessoas que têm experiência não só na máquina do Estado, mas também nas novas tecnologias já vamos falar daqui a pouco, já passo a apresentá-los. Talvez começar por olharmos para um exemplo das novas tecnologias, das tecnologias de informação no estado de bom funcionamento, que é o exemplo da Áustria. A Áustria que tem sido durante muito tempo e durante vários anos considerado como um bom exemplo, com boas práticas, que chega a uma situação invejável de proximidade e de eficácia junto do cidadão. A Áustria, que está aqui representada pelo Sr. Christian Rupp, que é responsável pela plataforma digital do governo austríaco. Mr. Rupp, welcome to Portugal. I think the stage is yours, and let's see if it is funny and better than the football that you told me. It's your turn. Thank you. Olá, boa tarde. Desculpa, now eu falo português, so I have to switch to English. As Mr. Fario told you, why is e-government not sexy, not funny? And maybe you can compare it with e-business, e-commerce. What are you doing to offer new services on a web platform? You are telling your customers buy online and pay 10% less. So try these to explain to the Minister of Finance by your next tax declaration. So why is it a little bit difficult? Because public administration and politics are facing more and more that the technical world is coming in their field. But how to bring sunshine in the cloud? Today it's raining, so what can we do? Maybe one thing is to build up standards. So we are doing this in the European Commission and in Austria now together, that we are
looking how to bring standards, for example, into the cloud. So the Cloud for Europe strategy is how can we be attractive against the US market, the Asian market, and how can we convince, how we can build trust and an e-government trusted cloud also for public sector things. So how to be successful? What have we done in Austria? And I will bring some examples in this journey. And one is there are maybe 4 main points, and this is like football. E-government is like football, and I have heard you have won yesterday the game. You have to convince your team to play in the same direction. Then you have to play successful, that you are so attractive that somebody is coming into the stadium and watching the game. So let's say in modern words, to have many followers on Twitter or friends on Facebook, and at the end to shoot some goals to win the game. And I think this is the same with e-government. So it's, in other words, it's like a large vessel. So it needs clear decision quite ahead, that really a turnaround is plannable. So it's a big change management. It's a big change management, or in other words, it's like yesterday, it's how can e-government be tasteful? And think about making a soup. So you put a big portion of meat or fish, it's the change management. Then you have a little bit of herbs, it's like marketing skills, some flowers. And one of the most important part is infrastructure. Electronic identity, e-signature, a very hard topic, especially for citizens, how they can have access to our services. And at the end, you have to sell the soup. So you have to do marketing, and you have to be target-oriented in e-government portals, in live situation, and you have to talk in a user-oriented language. So where are our customers today? If you're looking not only to Austria, if you're looking also to Portugal, we have let's say we have the very good basis that infrastructure is already there. So I heard in the morning by your federal president that you have a lot of wireless LAN, you have a lot of mobile broadband access. So this is also in Austria. We are one of the telco, let's say, test field countries for new communication technologies. And today, who has ever been in Austria from the auditorium? So you know Austria maybe as a tourism country, but ICT, the infrastructure and the communication technology brings 6 times more to our GDP today than tourism. So this is really the driver for employment and to be competitive on the market. And like Rogerio also said in the morning, it's an ongoing journey. So we started with free wireless LAN mid of the 90s in Carinthia in the mountains. So now we have free wireline also in skiing areas. And as you can see, that the relevance of mobile devices in e-government, it's really very high in comparison to Germany, for example, or Switzerland or Sweden. So how can I trust e-government? And we started also very early with citizen cards, with smart cards, our health insurance cards as an electronic identity and electronic signature card. But how to bring this to the citizens? And I really listened in the morning to Luis Marquez Mendes, your president of this conference, of this Congress, that how can it be attractive to the citizens? And we find out that smart cards is something for professionals, like lawyers, like notarians, but what about the citizens? And so we invented, 2009, a mobile phone signature. So electronic identity, electronic signatures for mobile phones. And this was really, let's say, a boost in the technology. So within a few months, we have now more than 500,000 customers. More than 10,000 users a day and approximately 1,000 new activations a day through mobile applications, through mobile phone signatures, because it's really easy, it's secure, and it's not too complicated for the citizens by installing, for example, a smart card reader or any software. So
are we alone with this solution? No. If you know that, that electronic identity, you can use the Austrian solution in Estonia, in Slovenia, in Spain, in the European Commission. And so you see, it is working cross-border. It's interoperability. And maybe you have heard already on the eIDAS, the Electronic Identification and Trust Service Regulation of the European Commission. By the mid of 2016, every public administration in Europe has to accept electronic identities and signatures. And we are quite happy that the last EU Commissioner Reding and Neelie Kroes are also signing electronically their documents with an Austrian solution with the Austrian mobile phone signatures. So you need a legal basis, and Austria started very early to build this legal basis. How can you sign electronic documents? What is an electronic document? How can you compare this if you're sending today an electronic signed bill from Vienna to Lisbon? Is it accepted here? Can you trust this electronic signature? How can you prove this electronic signature maybe in your own language? So this is a lot of things we have to have in mind in building a legal basis. And if you are looking also again to the European Commission, by mid-2018, every public sector has to accept electronic bills. So how can we do this? How can we be interoperable with this solution? And the other thing is, how can we use this in the back office? And the back office efficiency is one of the most crucial parts in e-government, because this really means cost efficiency, process re-engineering. And for example, we have invented in Austria an electronic back office for federal ministries. So every ministry has to use the same electronic back office. So by law, the original document is not the paper, it's the electronic version. So this makes it possible that different ministries, different civil servants can work on the same document at the same time on different places. That is transparent. Who has the document at the moment? Who is working on this document? How long does it take to bring the signature on the document? So it's a huge change management. And it's combined also with a SAP system for personal management and budgeting. So on a mouse click, we know exactly how many people are working in this ministry, what is the budget, and this is also transparent so that we have a civil servant and organizations directory in the internet also for the citizens. And at the end, we have only one electronic digital archive as a PPP model in a military zero-level zone in the mountains of Austria, which also is working for the European Commission as a backup computer center for Schengen. But what does it mean to be efficient, to be cost efficient? For example, travel management. So if we have only one travel management system for all ministries, so to book a flight, to book a hotel, it's very easy. Or if we need a pen, for example, and I brought this example with me, we have an electronic shop. So behind there's a public procurement through a procurement agency. So not every ministry has to do their own procurement. There's only one electronic procurement. And if I mean electronic procurement, then it means no paper. No paper is allowed in this procurement process. And then it's very easy also for my assistant to buy a new pen and to order this in a ministry without doing procurement again. And we are also signing our documents electronically. So by law, every official document has to be signed electronically, also by a public administration office in the municipalities. And we are also accepting only electronic bills. So that means by the first 4 quarters 2014, we received 500,000 electronic invoicing, and this means we save more than 5 million euro by electronic bills, plus 50 minutes process time per bill, per invoice. And this is how an official criminal record certificate, for example, looks like with an electronic signature. So that means it is possible also for public administration, but also for citizens, to prove the origin of the document, the sourcing. What is the content of the document? Has the content not changed, or the authenticity? So it's much more secure as in the past, because if you only have a stamp and a paragraph, nobody can trust this paper anymore.
And this we are also using in the lawmaking process. So every official law in Austria, it's only published electronically in the internet. This saves the Parliament of Austria 60 tons of paper a year. And the President and the Prime Minister is signing electronically, and then it's officially published in the internet. And this means also for citizens, it's transparent which law is actually here, what are the discussions in the Parliament, what are the decisions of the different courts. This is transparent and free of charge in the internet, and it was also the winner of the United Nations Public Service Award 2007. And you can have access through open government data via your mobile phone, by an app, also to this law information system. So you have to have these government portals as an access point for the citizens in personalized life situations. We have this portal since 1997. We started with 13 life situations. Now we have more than 200. And at the end, per month, we have 1.5 million visitors with 4.5 million page informations they are collecting. If you compare this to a normal office, we need 500 offices to fulfill this information questions or inquiries. So you see there is an efficient possibility, and even if I'm looking on my smartphone, I have the possibility to have an authority finder, to have a finder, where is my next embassy here in Lisbon, or my trade commissioner, which is also here today, and I'm very proud that we have these trade commissioners worldwide to bring Austrian technology and know-how also to other European countries, or let's say to the whole world, that Austria and made of Austria, and this is a very important quality mark, made in Austria. And last point is e-government usage. This is very important in this field, that are your customers satisfied with your services? How many people are using your services? Because otherwise it's waste of time and waste of money. And if you see here the comparison with Germany, Switzerland, Sweden, or Great Britain, or the US, you see that 65% in 2013, and 2014 they are now 72% of the Austrian populations. They are using our e-government services, and they are also satisfied with it. So maybe we are not sexy, we are not funny, but we are efficient. And the usage is 72%. So therefore, the important thing is you need digital skills. And we are trying to start very early in kindergarten, but also in the primary schools, to bring ICT into the classrooms with different initiatives like I Am Online, like Safer Internet, like Senior Citizens plus 60 people. How can you trust in e-government? How can you trust into the internet? Or entrepreneurs roadshows with the Chamber of Commerce, like Telefeed or the E-Day. So really to bring the positives, the advantages directly to our customers in a target-oriented way. So lifelong learning is a very important part in this field, because technology is changing our life every day, and especially the life of civil servants. And therefore I always said that e-government, it's a journey, it's not a destination. It's starting with new technology every day. And if you can see here, Austria is on the forefront of technology. We started 1955 with the May Breeze. The May Breeze was the first complete transistor computer in Europe, and it was invented by an Austrian professor, Professor Zemanek, at the Technical University in Vienna. And it has an internal memory for 50 words. So it was nearly 50 years ago. And today, Professor Ferczak, also from Austria, invented Google Glasses to bring this computer technology, to bring this Intel memory to Google Glasses. And if you can see that the next step we are facing is how to bring these in contact lenses. So to bring it really from a transistor computer who was as big as this stage to computer contact lenses for your eyes. So let me end and to come to the last sentence, and it's from Charles Darwin. It is not the
strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. Thank you very much. Obrigado. Agora que ficámos então com uma ideia de como se passam esta situação do e-government e das tecnologias da informação na Áustria em comparação com outros países, importa olhar para o que acontece em Portugal. É inevitável tentar fazer a comparação, ver o que é que já foi feito, o que é que está por fazer e como é que podemos fazer melhor. Passo então a apresentar as pessoas que estão aqui comigo para esta conversa. O Sr. Christian Rupp já o conhecemos, Jaime Quezado, presidente da ESPAP, Maria Manuela Leitão Marques, que é investigadora do Centro de Estudos Sociais e também, não podemos deixar de lembrar, é secretário de Estado da Modernização Administrativa, e Manuel Ricou, da AMA, da Agência de Modernização Administrativa. Bem-vindos a todos e boa tarde. Eu, depois de ouvir o Christian falar sobre o que acontece na Áustria, pergunto, começando talvez, Manuel Ricou, estamos assim tão longe da Áustria ou em algumas coisas até poderemos estar um pouquinho melhor? Enquanto estava a ouvir o Cristiano, estava a refletir exatamente sobre isso e, portanto, convenhamos que há coisas que podemos aprender com a Áustria, certamente. Também há coisas em que, efetivamente, a comparação até pode ser favorável a nós. Deixem-me só fazer 2 ou 3 comentários que me parecem relevantes. Primeiro, coisas em que a gente pode aprender com a Áustria, talvez seja mais relevante. Eu apanhei 2 ou 3 pontos da apresentação dele que me pareceram significativos. Acho que eles estão a resolver mais rapidamente do que nós a questão da autenticação e das assinaturas eletrónicas com plataformas móveis, coisa que a gente ainda tem um pouco mais atrasado. Pareceu-me, fiquei também com a ideia que eles estão mais avançados do que nós no respeito pelo primado do documento eletrónico. E pareceu-me, bom, evidentemente parece-me óbvio que na Áustria tem meios que a gente não dispõe, não é? Pessoalmente achei também muito interessante a referência que ele fez às faturas eletrónicas, que eu acho que é um disparate que a gente insiste em fazer no nosso país, não resolver este problema de uma vez, exatamente com o mesmo espírito de firmeza com que resolveu o problema das compras eletrónicas de uma vez por todas. E porquê é que não resolvemos já agora? Por dificuldades várias. Se me perguntarem a mim, eu próprio, quer dizer, há anos que ando à volta disto e é uma frustração pessoal. Relativamente a comparações, se nós estamos mais avançados do que eles, não é particularmente relevante, mas convenhamos, existem... É uma questão de percentagem ou é uma questão de setores essenciais? Eu vou-lhe dizer, de uma impressão qualitativa, eu acho que em termos de instrumentos disponíveis, instrumentos tecnológicos, processos, etc., se calhar temos uma diversidade maior em Portugal do que na Áustria. Provavelmente, e ainda estava aqui com a Maria Manuela a comentar isso mesmo, daquilo que diz respeito a serviços às empresas, se calhar até conseguimos fornecer mais serviços e serem mais utilizados. Do ponto de vista dos serviços ao cidadão, julgo que é diferente e aí para cá, aliás, este é um bom auditório para mencionar o assunto. Não há dúvida nenhuma que nós continuamos, por comparação com os outros países europeus, nós ainda nos destacamos pela negativa, uma negativa relativa, mas pela negativa no que diz respeito à utilização da internet fixa e móvel, isso aí não há diferença nenhuma. Portanto, nós está a falar nos serviços que são fornecidos pelo Estado ou até da própria utilização? Não podemos comparar o número de plataformas e utilização da internet da Áustria com Portugal, por exemplo. Mas eu estou a falar explicitamente nos serviços que as entidades públicas disponibilizam aos cidadãos e empresas, não é? Portanto, eu acho que a gente tem certo... Estou completamente... Vamos lá uma coisa. Existe hoje a Presidente também pode explicar isto com rigor. Existe um mecanismo na União Europeia de benchmarking anual. Portanto, é uma coisa que se chama eGov Benchmark. Todos os anos foi produzido no verão. Tipicamente no verão de um ano é produzido o relatório referente ao ano passado. Portanto, o de 2013 saiu em junho a julho de 2014. E pode-se consultar, não é? A verdade dos factos, aquilo tem uma panóplia de indicadores. Tipicamente, ainda há pouco comentávamos nós dois lá dentro, não é? Tipicamente os indicadores são mais favoráveis para os países pequenos como nós. Que é uma observação simples. Os países mais pequenos, quando têm energia para isso, são mais fáceis de mudar. É muito mais fácil mudar as práticas de um país como Portugal do que mudar as práticas de um país como a Alemanha. Já para não falar dos nossos vizinhos em Espanha, que é preciso convencer não sei quantas dezenas de atores e decisores, não é? Portanto, tipicamente são os mais pequenos que estão à frente. Tipicamente Malta, Estónia, Portugal, distinguem-se dos outros.
É verdade que a Áustria vem também próxima. Portanto, e aí sim, aí a gente pode pelo menos afirmar com a cara lavada que nós nos distinguimos pela positiva. Como eu disse, depois há outros aspectos em que a gente, não, sobretudo no que diz respeito à utilização, não é? Mas isso, portanto, é uma reflexão que também não quero... Já agora, antes de continuar a conversa, isto não é um debate fechado, qualquer um de vós pode participar e agradeço. Tem uma aplicação, podem colocar algumas questões que considerem importantes e depois eu farei o favor de colocar às pessoas que aqui estão para as esclarecer. Maria Manuela Leitão Marques, durante muitas vezes, quer queira, quer não, está associada ao lançamento de vários acontecimentos importantes em termos de e-government em Portugal. Foi muito arriscado na altura querer fazer coisas como o cartão do cidadão de um momento para o outro, porque estamos a falar de uma transição que é muito difícil e nós queremos logo, porque o tempo político nem sempre é igual ao tempo tecnológico. E eu pergunto-lhe se foi por uma questão política ou uma questão de necessidade que arrancou com todo esse processo. Eu acho que foi muito arriscado e a componente política obviamente que existiu e tem que existir porque, digamos assim, um dos problemas exatamente de impor essa mudança deriva muitas vezes da falta de governance dos projetos e como são projetos de inovação radical, como é o caso do cartão de cidadão e transversais, envolvia 14 entidades públicas que trabalhavam no steering committee do projeto, sem uma governação política e um empowerment político do centro do governo, não teria sido possível fazer o cartão de cidadão em 2 anos, ou até um pouco menos do que isso, contarmos a emissão do primeiro cartão na cidade da Horta, na Ilha de Faial. E isso foi fundamental, porque eu conto muitas vezes, eu tenho muitas petites histoires do cartão de cidadão, e poderia aqui contar, mas como foi difícil convencer os donos das 4 grandes bases de dados envolvidas, que se mantiveram separadas para descanso de todos que aqui estão, de que o nome e o endereço deviam ser escritos da mesma maneira. E a resistência que houve, que eles já escreviam, uns punham o número primeiro e a rua depois, outros punham a rua primeiro e o nome depois, uns punham o apelido, enfim, essas maneiras que nós sabemos que se faz e que nenhum queria abdicar e todos tinham boas razões e exerciam o seu poder para dizer quem me devem seguir são os outros. E se assim fosse, os dados depois dificilmente seriam interoperáveis. Portanto, há muita pequena, para além de contar que nas bases de dados da saúde, que eram mais de 300, havia mais de 13 milhões de utentes inscritos. Nós somos só 10 milhões e nem todos tínhamos inscrição no Serviço Nacional de Saúde, na altura eu pelo menos não tinha. E, portanto, isto mostra que às vezes há pequenas grandes coisas que emperram os sistemas e, portanto, não foi fácil fazer esse trabalho, mas como se mostra, não foi impossível, ao contrário do que acontece em França, que começaram um ano antes de nós, 2003, e vamos em 2014 ainda não emitiram o primeiro cartão. Isto só para nós não nos sentirmos também muito diminuídos e diga uma coisa, e mostrar que nós conseguimos Estamos a falar de vontade política, mas não podemos esquecer também condicionantes orçamentais. Eu pergunto-lhe, para fazer esta mudança, e porque estamos a falar de 2 tempos diferentes em termos de situação económica e financeira, para fazer esta transição, é ou não necessário também um grande investimento e algum budget que permita ser ambicioso? Depende, olha, fizemos a empresa na hora em 2 meses, 14 de maio a 14 de julho, sem quase budget, com a prata da casa, digamos assim, nem tínhamos tempo de fazer contratações. O cartão de cidadão obviamente implicou um orçamento maior, não lhe posso dizer os números que não os tenho aqui, mas também lhe devo dizer uma coisa que disse hoje de manhã. É assim, nós pensamos que para a nossa sociedade é importante ter serviços públicos de qualidade, que isso é importante para a coesão social, para a coesão territorial e até para a inovação, porque, como se mostrou hoje de manhã, a internet foi inventada pelo setor público, não é com dinheiro público, pelo setor público. Portanto, é importante ter um Estado confiável para passo
para que as democracias funcionem, para que não haja agitação social. Ora bem, se nós investimos no Exército para ter paz no mundo, também podemos investir nos serviços públicos e na qualidade dos serviços públicos para que eles mereçam a confiança dos cidadãos e as sociedades funcionem de forma mais organizada e mais segura e e com melhor qualidade para as pessoas, seja nos serviços prestacionais dos hospitais ou a educação pública ou nos serviços administrativos, que são importantes. Se eu quiser sair, é importante para mim saber que posso ter o meu passaporte em 24 horas. Mas há uma grande diferença entre recorrer, e porque estão aqui várias pessoas também ligadas ao setor, à prata da casa do Estado, e estamos a falar do Estado. Eu acho que esse é um problema. Porque ou recorrer outsourcing e outras. Eu acho que esse é um empresas. Problema. Estamos a olhar muito para o passado e a apresentação foi muito interessante, mas foi sobre IGOV, embora com algumas pontas para o futuro, e eu acho que o futuro é que me preocupa. Quando eu vejo Cabo Verde inaugurar 100 produtos no telemóvel, sinto-me a ficar para trás, não é? Sinto-me a ficar para trás e isso incomoda-me. Portanto, eu não tenho nenhum problema de fazer outsourcing, mas o outsourcing, se não tiver equipas internas competentes, conhecedoras do serviço, que possam fazer uma equipa com as equipas de fora, não funciona, da minha experiência. No cartão funcionou muito bem porque nós éramos uma equipa. Nós tínhamos pessoas de empresas que contratámos e de que precisávamos, mas que funcionavam numa equipa muito sólida, com pessoas muito competentes, porque acho que não estão aí, mas estavam aí de manhã, que eram de dentro. E eu preocupa-me também, está ali o Sr. Secretário de Estado que nos vai dar boas novidades, que eu preocupa-me que a administração esteja a perder competências, porque a administração não pode viver de outsourcing naquilo que é fundamental. E hoje os sistemas de informação, que não são, como a Alice disse, não são um fim, são um caminho que é preciso manter permanentemente, atualizar e inovar, exigem que tenhamos competências cá dentro, não só para manter, não só para saber o que se tem que contratar, mas para poder desenvolver em conjunto. E eu devo dizer, da minha experiência, o que correu bem foi aquilo que foi feito assim. Quando nós, e também fizemos assim, quando nós encomendámos e esperasse que viesse chave na mão, correu quase sempre mal. Jaime Quezado, também levanta-se muitas vezes a questão de, e estamos a falar de serviços muito delicados no Estado, se devem ser centralizados essa tecnologia, essa tecnologia da informação, ou se deve ser dada autonomia, por exemplo, a cada um dos setores ou ministérios para terem as suas soluções. Onde é que está a razão? Ou seja, deve ser mais centralizado esse tipo de serviços, mais partilhado, um sistema misto, de que forma? Bem, eu gostava de começar por dizer que eu tenho a sorte, exemplo da professora Maria Manuela Leitão Marques, obviamente noutra dimensão mais técnica, de nos últimos 12 anos, obviamente de uma forma não completamente sistematizada e contínua, de ter acompanhado um pouco o que foi o investimento do Estado naquilo que podemos chamar de harmonização administrativa. Portanto, eu fui durante alguns anos gestor de um programa operacional que financiou muito estas áreas e tive, de facto, um palco que permitiu isso. E eu acho que Portugal fez, a seu tempo e no tempo em que tinha que fazer, o caminho que tinha que fazer. Portanto, investiu-se de uma forma inteligente, utilizando fundos comunitários do ponto de vista de harmonização do Estado Central, do ponto de vista de harmonização das autarquias, do ponto de vista também de construção de redes, de utilização de software. Portanto, eu acho que Portugal hoje, em 2014, do ponto de vista daquilo que é um roadmap de infraestruturas, Portugal é um país de linha da frente, absolutamente. E, portanto, se nós hoje formos ao Alto Minho, se formos ao Alentejo, apesar de tudo, temos, ao nível daquilo que são as infraestruturas que existem nos municípios, de facto, infraestruturas de alta qualidade. E, portanto, eu acho que, efetivamente, esse caminho é um caminho do que nos temos que orgulhar. Eu relembrava, porque acho que a memória não deve ser esquecida, e estamos aqui na APDC, o trabalho notável que o meu ex-amigo, que infelizmente não está entre nós, Diogo Vasconcelos, fez, a própria professora Maria Leitão Marques teve um papel notável nessa matéria, e, portanto, acho que esse caminho foi um caminho muito positivo. Eu agora tenho acompanhado, nas minhas funções mais recentes, uma outra vertente, que é uma vertente mais de back-office e de retaguarda, não tão visível do ponto de vista mediático, mas também que é muito importante, que tem a ver, no fundo, com a reorganização do Estado na sua essência interna. No fundo, foi criada há 2 anos a ESPAP, que é uma entidade de serviços partilhados, que resultou da fusão de várias entidades e que pretende, no fundo, introduzir no Estado aquilo que já muitos grupos económicos, a SONAI, o João Matias e outros fizeram há muito tempo,
que é claramente portanto, utilizar os recursos de uma forma inteligente, de uma forma otimizada. Eu acho que nessa matéria... Mas há que ter em conta algumas especificidades também. Muitas sim, mas vezes, acho que nós aqui temos que ser inteligentes, ou seja, o Estado é o Estado. Volta-se a esse dilema, não é? O Estado não é uma empresa normal, até porque tem stakeholders totalmente diferentes, que são os cidadãos, e portanto os cidadãos têm obviamente uma perspectiva do ponto de vista de relação com o Estado totalmente diferente daquela que os acionistas têm como empresa. E eu acho que em relação ao Estado, neste momento, existem 3 grandes objetivos que estão em cima da mesa. O primeiro é claramente nós termos um roadmap de recursos. Sabemos quantas pessoas existem na administração pública, quanto ganham, qual o custo que o Estado tem com elas, e essa, infelizmente, a informação não existe totalmente e temos que caminhar no sentido de a ter. Temos que ter também uma informação cada vez mais completa no sentido de a utilização dos recursos externos ser cada vez mais importante, por isso a questão das compras públicas foi um ato importante. Eu dou a boa notícia ao professor Manuel Ricudo que em relação à fatura eletrónica estamos a fazer um trabalho no sentido de em 2015, passado tanto tempo, podemos avançar. E, finalmente, acho que temos que ser inteligentes no sentido de fazer a ligação entre o Estado Central e o Estado descentralizado. Eu sou dos que pensam que nós só teremos um país e um Estado inteligente se formos capazes de construir competências ao nível do Estado descentralizado. E acho que as autarquias e o território vão ter cada vez mais que ter competências, meios e recursos para que isso aconteça. Nós investimos muito no passado, através das cidades digitais, do Simplex autárquico, nesse sentido, na capacitação desses atores. Hoje temos é que dar a isto uma rede e, portanto, acho que estamos também em condições de o fazer. Portanto, eu sou muito positivo, acho que apesar do tempo difícil que estamos a viver e dos constrangimentos orçamentais que são evidentes, temos que ter uma perspectiva muito positiva. Concordo que não se pode fazer nada sem investimento. Acho que tem que haver uma dimensão mínima de investimento público. E já agora ponho-lhe a mesma questão, outsourcing ou não, acho que tem que reciclar alguma mão de obra do Estado? Concordo que nada será possível fazer no Estado sem a prata da casa, não vale a pena ter ilusões, ou seja, os recursos estão no Estado. E temos que capacitar os recursos que existem no Estado no sentido de os dotar de condições para poderem ter esta ambição de serem capazes de fazer, como se fez o cartão de cidadão, como se fez muitas outras coisas no passado, que não vale a pena agora estar a referir. Agora, vai ser preciso algum outsourcing, como é evidente, até porque as empresas existem e têm que ter essa capacidade de fornecer. A forma como nós conseguimos gerir a relação da utilização do outsourcing com os recursos internos, que foi o que no passado, apesar de tudo, se conseguiu fazer de uma forma até feliz, vai ser um dos grandes desafios para o futuro. Christian Rupp. I'm going to put the question in English better, if you want to. Of course, you study our situation in Portugal in terms of e-government. My question is, what should we do to be better? And what kind of things are we doing not in a very correct way? I think the very important thing is that to look really like the business world is doing it, to look at the customer, to ask the customer, which services do you want? Because this is normally the first thing what you then can transfer in the electronic one. Then, to be honest, in some cases you have to force also the customers to do it electronically. We do it also in the business world. If you have to be a partner of our company, then you have to do it electronically to be in the process management, the process electronically involved. So we are forcing our notarians, our lawyers, they have to use electronic identity and signatures. We are not forcing the citizens, so that is an option that they can use it. Yeah? How do you convince them? Because I have one question from the audience that there is a psychological effect. How do you seduce the citizen to participate and to use the technology? I think one is that you can really do it on a weekend at midnight, and it's your decision if you want to do it. For example, if I'm here in Portugal and I want to have a criminal record certificate, I can go to any computer here today and I can have access to my public administration office, and on a mouse click I can have this electronic record certificates, because I can identify myself with my mobile phone signature, and I have an electronic delivery mailbox from the government for free, and there I can pick up this official, let's say this official notice, which is electronically signed. Then it's my decision, do I want to store it, do I want to print it out, or do I want to forward it? So let's say we can give the citizens more time. So time reduction. If I'm booking my public administration office today electronically, it saves time. And this is the only attractive thing we can give to the citizens, that you can do your services wherever you are, whenever you want. Right. By the let's say by the entrepreneurs, I think we can be more innovative.
to sit down with the entrepreneurs and to ask them which services do you want to do electronically with the public administration. Because there we know that more and more are in the Industry 4.0 world, so why don't we have e-government 4.0? So how can we exchange our data? And I think in this specific field, open government data, it's the new gold rush area in Europe in the next couple of years. In Austria, we have more than 1,300 data sets now online. And the industry has built from these data sets more than 200 mobile applications already. And I think it's a completely new way of interactive services combining public administration, big data, but nobody wants to hear this name. Yeah? How can we combine this to be attractive in the industry? Yeah? Tenho aqui várias perguntas, uma delas tinha que ver com isto. Aliás, há aqui alguém que diz que o português, é uma pergunta, se atrapalha também a informatização dos serviços. Se há aqui um problema também de cultura e informática, não sei. Passo, Manuel Ridículo. Eu, por acaso, não faria essa reflexão. É uma pergunta? Sim, ou seja, portanto, se me perguntam a opinião, eu acho que não é essa a dificuldade. Evidentemente que a gente tem sempre uns problemas. Reparem, quando a gente está a falar dos serviços que são disponibilizados ao público, eu, pelo menos no meu espírito, eu tenho sempre duas perguntas. A primeira pergunta é se o serviço é realmente necessário. Ou se é uma coisa que é uma burocracia inútil. O segundo aspecto é se o serviço pode ser desmaterializado ou não. São duas perguntas que a gente tem que fazer e tem que dar respostas sérias. Eu nunca encontrei verdadeiramente a dificuldade com a informatização. Eu acho que, de um modo geral, os portugueses até são abertos à inovação tecnológica, quer dizer, gostam da mudança, adaptam-se à mudança. E está a administração pública numa altura em que se está também a renovar, ao modernizar também está a racionalizar os recursos? Tem os recursos necessários, ou pelo menos os essenciais, para dar resposta e encontrar soluções? Não é uma coisa, evidentemente, que a gente também tem que reconhecer as dificuldades com que vive, não é? Toda a gente sabe que a administração pública vive há anos com restrições muito sérias, em particular do ponto de vista orçamental e certamente do ponto de vista do recrutamento. Portanto, isto é um problema que mais tarde ou mais cedo a gente vai ter que corrigir de alguma maneira. Isso é verdade, a gente tem que rever as coisas como elas são, não é? Portanto, eu, pelo menos na minha organização, bem gostaria de ter mais pessoal qualificado para fazer o trabalho que temos pela frente, não é? Porque acha que há sensibilidade política para perceber a importância das tecnologias da informação para poupar dinheiro e tornar mais eficiente um Estado? Eu acho que, espero bem que... Não estamos a julgar um governo A, um governo B. Sensibilidade política em geral, não é? Porque os políticos, geralmente, quando chegam a um governo, têm a saúde, a justiça, etc. E eu pergunto-lhe se há essa sensibilidade para a tecnologia da informação. Há pouco, quando eu estava exatamente a ouvir o Cristiano falar, e eu gostei muito daquela observação que ele fez a propósito de um navio muito grande, que é preciso pensar duas vezes antes de dar a curva, porque ou se pensa a tempo ou a gente vai de encontro ao rochedo, não é? Não há dúvida nenhuma que a gente está aqui a falar de processos e os processos de inovação tecnológica. A inovação tecnológica é um instrumento de mudança potentíssimo. E, vamos lá, uma coisa, em certo sentido, a inovação tecnológica é que mudou as sociedades humanas. Não foram os políticos. Resulta de todas as descobertas científicas que foram sendo feitas ao longo dos séculos, não é? Portanto, é um instrumento poderosíssimo de mudança, mas realmente a mudança tem que ser planeada, tem que ser entendida em todas as suas componentes. E todas as suas componentes, como ele disse, aliás, organizacional, de formação, de processos de trabalho, quer dizer, isto não é propriamente um novo sistema de informação. O novo sistema de informação é uma peça do processo de mudança. E isto são processos razoavelmente longos. Aqueles processos em que nós tivemos mais sucesso, e a Maria Manuel ainda há pouco estava a falar do cartão do cidadão, eu mencionei também as compras públicas eletrónicas, os processos onde a gente teve mais sucesso foram exatamente aqueles que por uma configuração dos astros particularmente favorável, foram assumidas em vários ciclos políticos. Foram sendo passados de governo em governo como um processo que valia a pena continuar. E esses realmente são aqueles onde a gente se distingue. Mas reparem, eu estou a falar a gente pode falar que é um problema da administração pública. Já trabalhei muito no setor privado e no setor privado, então, nos tempos que correm, a gente encontra sempre o mesmo problema, que é nós temos
infelizmente, temos demasiadas organizações que vivem sob metas temporais muito curtas. E, portanto, a única coisa que interessa é o que é que acontece daqui a 3 meses. Se calhar daqui a 6 meses. E a 3 meses ou a 6 meses é muito difícil fazer mudanças significativas. Dito isto, evidentemente que há muita gente no Governo que percebe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, não é segredo nenhum. Não é segredo Maria Manuela Leitão Marques, é curioso que esta é o que estamos aqui a conversar sobre isso mesmo, os ciclos políticos. Tenho várias questões aqui das pessoas que estão aqui a assistir nesse sentido. E eu vou, se calhar, porque são muitas, juntá-las todas numa e perguntar como é que ultrapassamos esta ideia de que um ciclo político é uma nova configuração política da utilização das tecnologias da administração pública. Como é que isso se evita? Como é que se convence um político, a senhora já esteve do outro lado, já foi secretária de Estado também, a dizer não interessa a cor política, interessa um desígnio nacional aqui? Depende um pouco dos políticos, não é? Porque quando já estive do outro lado tentei não estragar nada que aquilo que tinha herdado e tomara tivesse acontecido naqueles que se seguiram. Mas acho que isso pode fazer de uma forma que não dependa menos, digamos assim, da idiosincrasia de cada político e que seja uma estratégia negociada entre forças políticas e forças sociais que permita para políticas que exigem tempo, dar-lhes tempo, e não é apenas na administração eletrónica, é com certeza muito mais na qualificação das pessoas, dar-lhes tempo de obter resultados sem interrupções. Gostava também de voltar ao ponto que perguntou anteriormente, que é, porque eu penso que é um desafio que temos e é importante também olhar para o futuro. E o grande desafio que temos é aquele que iniciou no princípio deste debate, que foi como podemos fazer melhor com menos. Porque vamos ter menos recursos, mesmo que se resolva o problema da crise, vamos ter que gastar mais por questões demográficas com as pessoas mais velhas, vamos ter que gastar mais na saúde e, portanto, vamos ter que nos organizar de maneira diferente. E eu acho que o grande desafio é que o Estado vai ter que ser inovador. Esse é o grande tema, é o tema da OCDE, é o tema da Comissão Europeia, é meter a inovação dentro do Estado como ela está dentro das empresas. Nenhum empresário que aqui esteja pensa que pode sobreviver a médio prazo se não for inovador. E o Estado também tem que pensar que para sobreviver, para continuar a ser relevante, tem que ser inovador. E a inovação do Estado não é apenas comprar tecnologia ou usar a última moda da tecnologia. Infelizmente é muito mais do que isso, porque isso exige dinheiro. Pronto, ok. É mudar os métodos como trabalha e mudar as suas próprias organizações. E a grande barreira à inovação em Portugal e fora de Portugal, e eu vim da OCDE a semana passada e ouvi falar do mesmo, é a forma como a administração se organiza, as quintas que há dentro da administração ou os silos que há dentro da administração. Nós temos que meter dentro da administração uma cultura colaborativa, interna, na administração central, entre a administração central e a local, partilhar muito mais do que partilhamos e com uma abordagem muito mais ousada do que aquela que temos atualmente, e uma cultura colaborativa e experimental que toca o setor privado e social. Ou seja, para saber como fazemos e antes de introduzirmos um novo serviço, como fizemos com o cartão de cidadão, temos que experimentar se o conceito funciona. Ou como é que podemos chegar lá, prestar um serviço, atender os idosos que vivem sozinhos, colaborando com as organizações sociais, com os vizinhos, com a família e com o município e com a Segurança Social que faz esse trabalho. E com uma plataforma tecnológica que os permita estar ligados. Não estou a fascinar, este é um projeto em curso em Barcelona. Isso é uma tarefa de décadas, estamos a falar de uma cultura enraizada. Isto é uma tarefa de décadas que tem que começar agora. Isto é um projeto em curso em Barcelona que acabou de ser premiado com 5 milhões pela Fundação Bloomberg. Portanto, e é um projeto que foi desenhado em conjunto, de forma colaborativa. Isto exige um Estado diferente, mas exige um setor privado que está aqui ao meu lado também diferente, que não é apenas esperar pelo concurso e ganhá-lo, é também ter for free esta abordagem experimental de poder, vamos experimentar este novo projeto, calhou, foi bem sucedido, então agora vamos escalá-lo e para isso, ou vamos fazê-lo cá dentro, ou vamos fazê-lo com parceiros privados, através dos mecanismos da contratação pública. Mas já agora deixe-me só fazer de advogado do diabo. No setor privado, obviamente, o que quer é vender um produto, um serviço e ter lucro. Vende a seguir. Como é que pode convencer, porque é esse o seu objetivo,
convencer o setor privado de que há uma missão também de Estado para além do lucro. Convencemos a UMIC, convenceu o setor privado. Estão lá algumas empresas que estiveram dentro do pequeno laboratório que foi montado, onde se fez a prova de conceito do cartão de cidadão. E o setor privado também tem que pensar que o setor público hoje não é o que era. E, portanto, se quer continuar a trabalhar com o setor público, também tem que alterar, inovar nos seus métodos de trabalho, não é? E isto exige, uma coisa que o professor Tribolé gosta muito de dizer, existe também mais cultura tecnológica, que já foi aqui referido, por parte de quem decide. Não tem que ser engenheiros informáticos a governar, todos, não é? É bom que haja lá alguns, mas exige que nós saibamos que a interoperabilidade permite ligar sistemas de informação sem os juntar todos na mesma base de dados. Foi uma coisa que me custou muito explicar aos jornalistas. Muito bem. Estavam à espera desta, não é, Fran? É uma pequena provocação. Exatamente, mas é para isso. Olha, vá lá ver quantas vezes disseram que o cartão de cidadão era um Big Brother dentro de um cartãozinho. Não vou aqui fazer a defesa da honra, porque também, se não fossem os jornalistas, se calhar não tinha tido o sucesso que o cartão de cidadão teve. É explicar muita coisa. Muito obrigada, mas teve os cidadãos que eu tenho na carteira. Era para outro debate. Bom, Jaime Quezado, eu, em vez de fazer as minhas perguntas, eu acho que há muitas que estão aqui a chegar e pedia, temos pouco tempo, mas pelo menos tentar responder a algumas. Tenho esta aqui, eu não tenho estado a dizer o nome das pessoas, mas já agora, Henrique Amaro, diz que a lei dificulta o cruzamento das bases de dados. Saúde, segurança social, finanças, etc. Pergunta se não é um entrave à simplificação dos processos, a simplificação dos data centers. Isto está aqui uma gralha, mas a ideia é se a lei dificulta ou não o cruzamento de base de dados. Vamos lá ver. E como é que se pode fazer para impedir isto? Nós temos um longo caminho a fazer do ponto de vista da otimização de recursos. Por exemplo, se há área onde se fizeram investimentos maciços nos últimos anos, naquele período que eu referi, que foram os investimentos nas tecnologias, foi, por exemplo, nos data centers. Portanto, hoje há um consenso entre todos de que existem data centers a mais, na administração pública local, na administração pública central, nos privados. E há um caminho no sentido... A mais, ou seja, houve uma fobia de, utilizando os fundos comunitários e o próprio investimento público, de facto, investir de uma forma desorganizada, como se investiram em pavilhões, como se investiram noutras infraestruturas do ponto de vista material. Nós temos data centers a mais. Esse diagnóstico existe e há um trabalho que está em curso e que vai ser feito no sentido de racionalizar a oferta. Naturalmente, que para que isso seja possível, vai ser necessário também adaptar a lei a isso. E, portanto, nós não podemos ter a dúvida de que qualquer trabalho que se faça no futuro, do ponto de vista de modernização administrativa, de racionalização do Estado e de otimização das estruturas, terá que passar também por ajustamentos legislativos. Mas esse tem sido o caminho que tem sido feito, ou seja, nos últimos 12 anos, todo um conjunto de investimentos que foram feitos foram acompanhados de atualizações legislativas. A questão dos dados é, obviamente, uma questão muito sensível, que tem a ver, no fundo, com um dos problemas da sociedade da informação, que é quando eu tenho acesso à internet, até onde é que vai a fronteira entre a liberdade de ter acesso à informação e a liberdade de preservar essa informação. E esse é um problema muito importante. O Manuel Castells, como sabemos, é um dos grandes pensadores desta área, já levantou muito em tempo oportuno esse problema e temos essa questão em cima da mesa. Mas deixe-me já agora, aproveitando e complementando aqui as palavras da professora Maria Madalena Marques, dizer o seguinte em relação à questão da inovação. Se as empresas, nos últimos anos em Portugal, foram as grandes responsáveis pela evolução de alguns setores económicos, quer o caso do calçado, quer o caso do têxtil, quer o caso da aeronáutica, onde houve, de facto, empresas portuguesas que conseguiram evoluir muito em termos de inovação. E quando se fala em inovação é capacidade de exportação, capacidade de melhoria da cadeia de valor, capacidade de presença internacional. Eu concordo inteiramente que o Estado também tem que assumir essa posição. Portanto, este debate que a OCDE está a lançar e que a professora Dr. Marcos nos deu agora conhecimento vai ser fundamental. Ou seja, nós temos que criar dentro da administração pública a ideia do centro de competência, do centro de excelência, do centro de experimentação, dos tais labs. E acho que nestas áreas que nós temos vindo a falar, a fatura eletrónica, as próprias compras, tudo que tem a ver, no fundo, com a otimização de recursos, nós temos que, no futuro, construir a capacidade de facto, os recursos internos que existem serem capazes de produzir conhecimento e depois, através da colaboração dos externos, lá está, as empresas, mais do que vender, terão cada vez mais que serem intervenientes de inovação. A Cisco e a Microsoft e outras empresas, para não falar em nomes, já fizeram isso no passado recente, quando vieram para Portugal, vieram numa perspectiva comercial e depois aumentaram a sua presença em termos de inovação, com centros de conhecimento. É esse trabalho que a administração pública vai ter que fazer no futuro. Também muito rapidamente está ligado com isso, pergunta das pessoas que está aqui, Hugo C, se a prata da casa, já tínhamos falado há pouco, não está muito desatualizada e se não é necessário também aí uma grande renovação dos quadros com certificação. Sim, nesta área.
Deixe-me dizer que esse é um problema. Mas a questão é se é possível. Não, uma vez, não é fácil. Vamos ser claros, não é fácil porque nós temos de ser realistas. Nós hoje temos, do ponto de vista prático, um roadmap de quadro de pessoal relativamente elevado, tem vindo a ser diminuído com as reformas, mas o processo de substituição, de requalificação vai ser demorado. E hoje não se conseguem, com os salários que se pagam na administração pública, de facto também captar muitos talentos. E, portanto, nós vamos ter aqui também a ambição, é um problema que o Governo terá que fazer, a seu tempo, de capacitação da administração pública, ou seja, de qualificação das pessoas. Não é um exercício fácil, face à situação das contas que temos neste momento, mas vai ser um exercício difícil. Nós precisamos de uma administração pública motivada, capacitada e que esteja à altura das ambições que temos pela frente. Christian Rupp, did you have this kind of problem in Austria? I mean, did you have to discover new kind of public servants to do a great job in e-government? Did you have the resource, the human resource that you need to do this transformation, or did you have to hire them from the private sector? Let's say, I think sometimes it's a good combination because civil servants normally have not learned how to sell a product. Right. Yeah? Therefore, you need some guys who, let's say, who train them how to do marketing, how to sell a product, or how to know how many services do I have. So in the beginning of 2003, as the government appointed me, I asked, do you know how many services we have already? And they have never counted them. And they have never looked, okay, how many people are using this service? So maybe we can throw it away. It's the same like a law. We haven't thrown a law away since Maria Theresia. Yeah? So how can we be attractive if nobody knows how many people are using our services or buying, let's say, our products? And I think the public sector is facing the same challenges like the industry. Yeah? There's an elderly society which is rooted in their municipalities, and that's good. Yeah? But we have to bring this capacity building into the public sector. And if the politicians want that we are delivering, let's say, the same quality of services, maybe with a better and higher standard, quicker, and with less, let's say, employees. And this is a normal, if you're looking in the demographic curve, there will be less civil servants in the future. But we are facing that we have to deliver the same services or with a higher quality, then we have only the way to do it electronically. And I think Austria is in the same situation like Portugal. And Austria is a small country, so we have less budget, but we have 2,357 municipalities. So this is really, let's say, a lot of things to do in process re-engineering. And I think we can use the same hardware, we can use the same software, the same databases. This has nothing to do with federal, local or provinces. Okay. We still have our mayors and our politicians, but we can have the same standards in the back office. We are at the burning time, but one question from the audience. They ask, Natalia Vieira ask, how did you convince and seduce the elderly to use the internet and the government? I think it's not so a hard thing. We try really to bring up training sessions, roadshows for free into the municipalities. I think this is the main topic, to bring them into the municipality with testimonials of people who are in the same age. So we are really trying, like in a good marketing campaign, right, finding the right people who are then telling also the elderly people, and we find 3-4 politicians which are also plus 60, and they are telling them, I'm also now online, I'm also doing it, I trust the service. And with this testimonial, we are going on a roadshow and really bringing the trust into the services directly into the municipalities in free of charge courses to the elderly people. Eu vou abusar só do tempo e uma pergunta rápida a cada um de vós, até porque estamos aqui para perceber para onde é que vamos. Já fizemos um pouco o diagnóstico, alguns dos problemas, era impossível em 30 minutos falarmos disso. Manuel Rico, o que é que deveria ser a prioridade nesta altura em termos de novas tecnologias para sermos tão bons ou melhores que a Áustria?
Deixe-me deixar claro, evidentemente, que nós temos na calha múltiplos projetos novos, não é? Múltiplos serviços novos, portanto, e alguns deles ligados com temas que a gente estava aqui a tocar. Por exemplo, temos certamente pontos básicos que a gente está a tentar fazer. O grau de tão completos ou não tão completos, também não tenho tempo a dizer, mas, por exemplo, na questão da mobilidade, autenticação, assinaturas, etc. Certamente a gente está a trabalhar muito nisso e hoje em dia já temos aquilo que a gente chama a chave móvel digital, que é um sistema de autenticação que a gente gostaria de uniformizar através de todos os portais públicos. Temos, por exemplo, ele também falou nisso, temos uma enorme preocupação com a questão da reutilização de dados. Há uma coisa que se chama dados.gov, onde já hoje é possível extrair toda a género de informação e certamente dedicamos muita energia a enriquecê-lo com a informação e torná-lo mais fácil de utilizar e mais conhecido. Temos certamente, a Maria Manuela há pouco estava a falar de interoperabilidade, um ponto básico, nós temos que explorar a interoperabilidade ao ponto de tornar efetivamente possível aquilo que a gente gosta de chamar o only one's principle, quer dizer, se uma peça de informação que o cidadão privado ou empresário precisa para exibir junto de uma entidade pública existe em alguma entidade pública, ninguém deve ser obrigado a ir buscá-la. Ou seja, deve ser possível, no back-office, digamos assim, obter essa informação. Não, mais uma vez, não é questão da privacidade, porque tipicamente o que é preciso é responder perguntas booleanas simples. Isto é verdade ou mentira? Mais nada, não é os dados, portanto, isso é um esforço grande. Outro esforço também muito grande, e ele também tem a ver com a questão das autarquias, não é? Nós, na verdade, estamos a procurar por todos os processos criar ou apoiar as autarquias nisso, de disponibilizar serviços tanto online como mesmo presencialmente. Portanto, uma das ideias que a gente tem é criar esta espécie de micro-lojas do cidadão pelo país, que na verdade vão ser estabelecimentos físicos que funcionam, em princípio, à guarda das autarquias, não é? Portanto, ideias não nos faltam. A questão é como é que se concretiza. Planos não nos faltam e temos muita coisa para fazer e a maior parte delas são muito gratificantes. Eu, por exemplo, nunca tive problema com os velhotes. Acho que os velhotes, se uma pessoa lhes ensinar com paciência, eles aprendem e fazem as coisas decentemente. Ainda hoje guardo fotografias do tempo em que eu estava na UMIC. Muito bem, temos mesmo que acelerar, Maria Manuela. Onde é que pode vir a ser a nossa prioridade? E já agora, deixe-me ter aqui uma pergunta que vai diretamente a isso. Que vai diretamente a isso, se pode haver esperança no futuro tecnológico europeu quando olhamos para os Estados Unidos, quando olhamos para a Coreia, para a Áustria, se não estamos um bocadinho a ser o peixinho fora d'água da tecnologia, é uma questão colocada pelo Ricardo Dias. Eu acho que a tecnologia, se não for adotada, é muito bonita, mas não tem impacto em lado nenhum. E eu acho que a Europa está a fazer um grande esforço nesse domínio e que espero seja bem sucedida. Esperamos todos, europeus ou não europeus que aqui residimos, que assim aconteça. Mais localmente, eu acho que é preciso fazer um esforço de racionalização nos back-offices, no sentido de encontrar economias que nos permitam, não só economias, que nos permitam manter os sistemas vivos e modernos. É preciso fazer um esforço de inclusão, porque as pessoas aprendem se lhes ensinarem, mas muitas coisas não aprendem ou não têm capacidade de aprender por si. Portanto, nós temos ou tornando obrigatório algumas vezes ou por outro modo, na minha universidade é obrigatório fazer tudo através de um único sistema e todos os estudantes e todos os professores têm que aprender, mas nem sempre pode ser assim. E, como lhe disse, temos que fazer um esforço de experimentação, porque não é só estas tecnologias, vêm aí novas tecnologias, a internet das coisas, o uso dos grandes dados, que vão obrigar em conjunto ver como é que podemos usar produtivamente para a sociedade, para o Estado, para o setor público e para o setor privado. E finalmente, penso, portanto, que isso exige um outro paradigma mais colaborativo e que é importante reforçar e que é importante divulgar. Portanto, em termos das novas tecnologias mais imediatas, eu, se tivesse que mandar, faria um esforço
nos produtos, nas aplicações para o telemóvel, para o smartphone, que é aquilo que cada vez todos nós temos e que sabemos usar com mais facilidade e que mais pessoas têm e que penso que será o futuro da nossa interação com os serviços públicos e privados. Para terminar a mesma pergunta. Dentro daquilo que ultimamente temos feito na SPAP, eu resumia em 3 palavras. Primeiro, racionalização, portanto, racionalização de recursos humanos, racionalização de recursos financeiros, muita questão das compras públicas, da fatura eletrónica, tudo isso são agendas que em 2015 vão ter uma grande evolução. Depois a questão da capacitação. Nós temos que desenvolver um trabalho muito intenso de capacitação da administração pública. Vem aí o Novo Portugal 2020, os fundos comunitários. Acho que temos que aproveitar esse dinheiro para criar uma nova cultura de capacitação interna, no ponto de vista da utilização das tecnologias. E, finalmente, inovação. Portanto, eu acho que, efetivamente, nós temos que introduzir este conceito que a professora Maria Manuel falou, e eu concordo inteiramente, de desenvolver centros de competência e de excelência na administração pública. Da mesma forma que nos setores de atividade de ponta isso aconteceu, e é por isso que hoje estamos onde estamos em alguns setores, nós, na administração pública, temos que retomar essa ideia da inovação, da experimentação e de fazer das boas práticas um caminho para o futuro. Tenho mesmo que terminar, mas está aqui uma pergunta que se calhar depois passo para o Secretário de Estado, mas já agora não sei se me poderá responder. A pergunta é do José Tribolé, que é porque é que não temos ainda uma fatura eletrónica que é tão essencial para o combate à fraude? Ou seja, teoricamente já foi legislado. Nós em Portugal, em 12 anos, fizemos muita coisa. A fatura eletrónica não foi feita. Vamos tentar fazê-la no próximo ano. Muito bem. Christian, you have to forgive me, but we're just burning our time. Thank you very much. Obrigado a todos. Convido-vos a juntarem-se à audiência e convidava agora o Secretário de Estado para se juntar aqui a nós para continuarmos esta conversa, o Secretário de Estado da Administração Pública, José Leite Martins. Muito obrigado a todos. Venha para aqui, talvez, senão ficamos. Como está? Peço a favor. Lanço o mesmo repto que há pouco, ou seja, eu não posso colocar todas as perguntas, mas vou tentando o mais possível. Tem essa aplicação e, portanto, continuem, estão-me a ajudar na minha função e eu acho que torna também este debate bem mais interessante. Já ouviu o que é que aqui foi dito sobre a Áustria, já ouvimos aqui várias dúvidas das pessoas que estão... não tem microfone. Fica com esse, está cómodo? Muito bem. Eu se calhar começava por uma coisa que é óbvia, que toca a todos os cidadãos, que é a questão orçamental. Numa altura em que temos que modernizar a administração pública, eu pergunto-lhe se quando tem que tomar ou quando têm que tomar uma decisão para contratar um serviço, se o fator preço inevitavelmente é decisivo nesta altura. A restrição orçamental é uma realidade que nos acompanha há algum tempo e que provavelmente nos acompanhará ainda durante algum tempo. E, portanto, a dimensão dos valores em causa tem sempre que ser considerada. Não será necessariamente, e nem eu penso que deva ser, o custo puro e simples de um determinado contrato que deva determinar. Eu acho que o Governo tem se empenhado nisso e no seu programa, esse é um ponto que é assinalado, o Governo assume o compromisso de trabalhar para uma administração mais eficiente e mais sustentável e, portanto, nessa medida, seguramente, com preocupações em relação aos custos, mas eu penso que a dimensão, enfim, paradoxalmente, a eficiência, quando é associada a uma coisa inútil, é uma ineficiência. Se eu estiver a comprar baratinho uma coisa que não serve para nada ou serve para pouco, eu não estou a ser eficiente, eu estou a ser muito ineficiente. Portanto, o que é essencial é termos ideias claras sobre o programa que vamos desenvolver nas várias áreas. Se eu numa determinada área entendo que é importante trabalhar num certo sentido, eu devo procurar no sentido de encontrar soluções que sejam necessariamente sustentáveis, sejam soluções que eu tenha capacidade de pagar, mas penso que o critério decisivo terá que ser necessariamente o outro. Não procurar ter um mecanismo de dispêndio de dinheiros públicos
baseado numa efetiva necessidade e numa efetiva pertinência daquilo que estou a comprar. Mas dos atuais mecanismos de gestão orçamental, e passo a colocar aqui uma pergunta também de alguém que está aqui na audiência, Alexandre Pinho, se os atuais mecanismos de gestão orçamental e de controle interno administrativo não condicionam este desenvolvimento e modernização da administração pública? Condicionam seguramente. Ou seja, até que ponto é que está tão espartilhado que vai dificultar? Nós temos, isso é uma das vulnerabilidades que não é de agora, é uma vulnerabilidade de sempre. Tem havido naturalmente movimentos no sentido de alguma melhoria nessa matéria. Todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido precisamente nesta área das tecnologias de informação e de comunicação, com um conjunto digamos, de estruturas que têm sido postas a funcionar para pensar as arquiteturas destes sistemas e, enfim, e o seu desenvolvimento, são um bom exemplo disso. Mas há uma dimensão, os silos de que se fala, eu quase que diria que eram feudais. Há muitas vezes nesta construção de poderes muito espartilhados. E esses poderes resistem necessariamente a ser condicionados. Temos que fazer, isso é um esforço que o Governo, naturalmente, no seu conjunto, tem que fazer para conseguir, encaminhar, fazer a arbitragem desses interesses da melhor forma. Mas é um trabalho muito difícil de fazer, porque há uma pulsão, há um tropismo, muitas vezes nos organismos e nos departamentos, para egoisticamente procurar captar a maior parte. E quando se recorre também, há pessoas aqui na audiência que têm interesse nesse aspecto, e não podemos ignorar vários exemplos ultimamente em termos de modernização administrativa ou de utilização das tecnologias que não correram bem. Estou a referir-me, não vamos falar hipoteticamente, sei que não é responsável, mas o caso dos sítios, nem vamos falar do caso em particular, mas é um exemplo. Até que ponto é que o recorrer à prata da casa depois dá problemas e sai mais caro? Também aí é uma questão de condicionalismo. Eu partilho a opinião que foi expressa no sentido de um justo equilíbrio entre a prata da casa e os recursos externos. Eu acho que não é possível avançar realisticamente sem o recurso ao exterior. Quer dizer, sem o recurso ao outsourcing não é possível avançar num conjunto de áreas, não é mesmo possível avançar. Agora, também o inverso é verdadeiro. Quer dizer, eu não consigo avançar se não tiver uma interlocução do lado dos organismos responsáveis pelo desenvolvimento dessas políticas, porque senão não há diálogo, não há comunicação, não há passagem de informação relevante para quem está... Mas aqui a questão é, recorrendo só à prata da casa, como aconteceu em alguns casos, pode dar mau resultado, pode sair... O barato é capaz de sair caro, não, nestes casos? A solução tem que ser, do meu ponto de vista, sempre esse mix. Portanto, utilizar de uma forma equilibrada essas duas componentes. E penso que, na generalidade, é assim que acontece. Às vezes o que acontece é que há mais desequilíbrio, no sentido de que há mais outsourcing e menos prata da casa. Noutras situações, há mais prata da casa e menos outsourcing. Como é que ultrapassa isso? Quem é que terá o poder para conseguir acabar com as barreiras e com essas resistências todas? É preciso chegar ao Primeiro-Ministro ou não? Não, isso não é um problema digamos, dos ministros ou do Primeiro-Ministro. Eu penso que isso é um problema de mentalidade cultural. Há, digamos, culturas administrativas diferentes. A nossa cultura administrativa é uma cultura muito marcadamente, digamos, fragmentada e, portanto, isso leva necessariamente a uma percepção relativamente egoísta digamos, do desenvolvimento das atividades e, portanto, isso tem que ser arbitrado, naturalmente, tem que ser arbitrado politicamente com uma avaliação clara de quais são as prioridades de cada momento. Acha que isso poderia ser ultrapassado se houvesse no governo português, como há, por exemplo, em Espanha, ou na administração Obama, um CIO, um Chief in charge alguém que fosse responsável por toda a questão tecnológica do governo e pudesse centralizar e tomar decisões com um poder real? Pode ser um mecanismo. Nós temos em Portugal também uma dificuldade que é, por vezes, o nominalismo. Optamos por soluções inspiradas noutros, damos-lhe o mesmo nome a uma função e depois a pessoa, se calhar, não tem as condições para exercer aquela função. Isso quer dizer como nós expectamos. Que existe no governo português essa figura? Não existe, mas existem aproximações. Portanto, há estes grupos... As cópias nunca são tão boas como o original. Mas isso sabe que nunca há soluções completamente universais. Eu posso, por exemplo, ter uma solução
que nos Estados Unidos funciona magnificamente, uma solução que na Áustria funciona magnificamente, que na Suécia funciona... Mas alguém com poder no governo português que tomasse essas decisões e que tivesse ligação direta, por exemplo, ao gabinete do Primeiro-Ministro, com poder efetivo, poderia derrubar algumas dessas batalhas? É importante haver essa... Eu estou convicto que essa função pode ser um contributo importante, mas acho que será uma condição necessária, mas não suficiente. Isto é preciso que essa percepção e esse desígnio seja partilhado genericamente por mais pessoas, e designadamente pelos membros do governo das várias áreas. Portanto, se efetivamente eu tiver uma pessoa com uma função, posso pôr na lei que essa pessoa tem aquela função. Mas se não houver, digamos, um envolvimento completo de mais agentes políticos na matéria, pode haver riscos de não obter os resultados pretendidos. Temos uma pergunta também das pessoas que estão aqui a assistir, Ricardo Dias, que pergunta, afinal de contas, quais são as maiores resistências às mudanças na administração pública? Se são, na maior parte das vezes, maioritariamente com base na vontade política, ou se as resistências são outras? Não vejo que sejam resistências de base de vontade política. Pode haver necessariamente pontos de nuance, diferentes sensibilidades entre os membros do governo, e, enfim, se é possível que aconteça em qualquer governo, isso pode acontecer, mas não penso que não será aí, as resistências não estarão, a chave não estará aí. Penso que a chave estará um bocadinho na cultura administrativa, que é uma cultura de facto mais fechada, mais da minha capela, do meu espaço, da minha quinta, e são às vezes dificuldades que têm a ver também com a qualidade dos recursos, porque evidentemente nós precisamos de ter recursos preparados, recursos qualificados para ajudarem a refletir, para ajudarem a preparar decisões, para fazerem todo um movimento que é um movimento próprio da administração. Como é que ultrapassa essa dificuldade? Ouvimos hoje de manhã que o Presidente da República falar da falta de 1 milhão. É 1 milhão de possibilidade de criação de postos de trabalho nesta área. Ora bem, se o setor privado já tem dificuldades em ter pessoas especializadas, como é que a administração pública, com todas as limitações que tem em termos de ordenados e de contratação, consegue ultrapassar isso? Repare, a criação de emprego não pode ser pensada como uma criação de emprego no setor público, fundamentalmente. Claro que não, mas é uma necessidade do setor público terá, do meu ponto de vista, que fazer algum refrescamento, alguma requalificação, agora sem pensar na requalificação de outro tipo, qualificar os seus recursos para exercer as atividades que são necessárias hoje. E, portanto, procurar fazer esse esforço de termos uma administração mais compacta. Necessariamente que nós, nas condições atuais, temos que ter uma administração mais compacta. Não podemos ter uma administração como tínhamos nos anos 60 ou 70 ou 80, quer dizer, temos que ter uma administração, de facto, mais compacta. E uma administração que diferencie. Um dos nossos pecados na administração pública, do meu ponto de vista, é a situação da universalidade, da tendência para criar critérios que são critérios de aplicação universal. Eu acho que nós temos que caminhar um bocadinho no sentido inverso, no sentido da diferenciação. E como é que isso está a ser feito? Ou seja, nesta área das tecnologias, tem funcionários públicos que há muito tempo estão habituados a trabalhar com papel e que foram treinados e são muito bons naquilo que fazem. Como é que de repente se faz essa renovação? Isso está a ser feito? Estão a ser certificados, ensinados? Esse processo é um processo que está em curso há muito tempo, é o processo de introdução das novas tecnologias e, portanto, as pessoas que estão a exercer aquela atividade têm necessariamente que se adaptar a essa. Umas adaptam-se melhor, outras adaptam-se pior. Mas, genericamente, eu também partilho do ponto de vista que eu vi há pouco, de que nós, portugueses, somos relativamente predispostos às inovações tecnológicas e à utilização das inovações tecnológicas. Não somos resistentes à tecnologia, somos, pelo contrário, adeptos e adeptos entusiastas das modificações tecnológicas. E, portanto, isso vê-se continuamente em várias manifestações, quando aparece qualquer gadget, digamos, novo, há uma corrida à sua aquisição. Quando nós temos uma forte propensão... Mas permita-me também aqui, há uma desmotivação por parte de alguns funcionários públicos, por variedíssimas razões, não vamos aqui discutir isso. Como é que se ultrapassa esse fator
psicológico de peso, por mais que um funcionário público tenha a ideia, e muitos têm, a maioria, da missão do Estado, como é que se convence um funcionário público nesta altura, com cortes orçamentais e até no seu próprio salário, a investir mais e a recomeçar tudo outra vez? Isso é uma missão complicada. É uma missão difícil necessariamente, porque é uma missão que os incentivos financeiros, os incentivos monetários são sempre os mais fáceis mas não são os únicos. Eu encontro muita gente na administração que penso que legitimamente exprime esse ponto de vista, e não tenho razões para pensar que está a dizer uma coisa diferente daquilo que pensa, que gosta de reconhecimento, que aprecia o reconhecimento, que aprecia o estar a fazer uma coisa de que gosta, e isso ter um feedback positivo. Não estou a dizer que não pretende, evidentemente, ter melhorias do ponto de vista remuneratório, mas aceita e recebe bem esse tipo de incentivos. E nós, necessariamente, são incentivos a que hoje temos que trabalhar muito, porque os incentivos, digamos, do ponto de vista monetário, estão necessariamente limitados. Eu penso que nos últimos anos se tem verificado uma redução sustentada do número de recursos. A administração, nos últimos 3 anos, portanto, nós comparando valores digamos, do final de 2011 com os valores mais recentes que temos de setembro de 2014, temos uma redução no conjunto das administrações públicas de 11% do número de pessoas. Essas operações de redução, de compactação da administração, poderão conduzir necessariamente à libertação de recursos orçamentais para perspectivar outro tipo de soluções que ajudem a essa diversificação. Diga uma coisa, há uma sensibilidade política em Portugal, não estamos a falar deste ou de outro governo, sensibilidade política para a importância que contratar e aplicar novas tecnologias pode levar a uma poupança, pode levar a um Estado mais eficaz e com menos custos, mas para isso é preciso um investimento agora. Porque a ideia que há é que não, ou seja, de que não se vai contratar lá fora se eu puder resolver as coisas com o que tenho aqui. Há essa sensibilidade política, há essa conta é feita. Eu acho que a percepção, digamos, nos responsáveis relevantes, é a percepção de que há despesas que têm que ser feitas, que são despesas virtuosas, não é? Não há, portanto, a preocupação com a restrição orçamental não é por isso simplesmente cortar a despesa, porque isso então, no limite, nós cortávamos a despesa e às vezes há a ideia que é cega o corte. Não, mas o que há muitas vezes é a dificuldade de fazer essa seletividade. Afinar a seletividade dos cortes na despesa é que por vezes é real. E quando estamos a falar de ordens de grandeza significativas, quando temos que fazer, como o Governo teve que fazer, cortes de despesa com uma determinada dimensão quantitativa, evidentemente que teve que recorrer a alguma operação de corte digamos, com um caráter mais transversal, sem fazer essa operação fina. Agora, penso que numa fase subsequente, numa fase em que vamos trabalhando no sentido de melhorar os equilíbrios fundamentais das nossas finanças públicas e, portanto, a economia com perspectivas mais positivas. Haverá, com certeza, margem para se poderem fazer mais investimentos nessa área. Esta área em concreto é uma dessas virtuosas? Ou seja, em que é preciso gastar dinheiro para poupar dinheiro? É uma das áreas virtuosas, seguramente. E o Governo, este Governo e governos anteriores, têm feito grandes investimentos em algumas áreas. Eu lembro, por exemplo, tudo o que é o nosso interface como cidadãos e das empresas também com o fisco, que é um interface muito, digamos, muito tributário, de grandes investimentos que foram feitos na área das tecnologias de informação e comunicação. E, portanto, com um ganho evidente para os cidadãos e para as empresas, não é? Portanto, na redução de custos de contexto, é uma dimensão sempre importante quando analisamos a relação entre o Estado e a sociedade, e na dimensão dos cidadãos. Eu ainda não olhei nessa área com atenção para todas as parcelas do próximo orçamento, mas o próximo orçamento tem contemplado isso? Ou seja, investimentos concretos em tecnologias da informação? O orçamento tem sempre contemplado... Sim, mas até que ponto é que é uma boa parcela necessária? Enfim, a questão fundamental aqui é que para quem
olha no sentido interessado de querer ver, digamos, um investimento mais acentuado numa determinada área, e concretamente nesta área das tecnologias de informação, e quem está do lado dos decisores orçamentais, o equilíbrio nem sempre é fácil e, portanto, nós poderemos olhar, e isso será a regra de sempre, é uma regra básica da economia, quer dizer, os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Portanto, eu tenho sempre de fazer aqui um compromisso. E, portanto, aquilo que gostaríamos de fazer não é aquilo que se pode fazer. E, portanto, aí tem que haver, de facto, necessariamente um esforço de compromisso e de capacidade de aceitação, enfim, de algumas restrições. Temos que terminar, mas há pouco foi colocada aqui uma pergunta que também lhe tenho que adirigir a si, que veio de quem nos está aqui a assistir. Uma vez que já foi legislado, porque é que não temos a tal fatura eletrónica tão essencial para combater? Está a ser trabalhado. O doutor não sei, tenho aqui uma referência de 2008, a aprovação é de 2008, mas até isso hoje, é um problema até hoje não se concretizou. É um problema que se verifica nesse caso e verificar-se-á noutros. É uma dificuldade técnica? Há dificuldades técnicas, há dificuldades de prioridades. Nós vamos priorizando os recursos de um país como Portugal, não são recursos também limitados. Não só recursos financeiros, orçamentais, como também os próprios recursos humanos. E, portanto, por vezes há dificuldade e há necessidade de priorizar investimentos, priorizar direcionamentos da nossa ação. E houve outros, porventura, que foram considerados mais urgentes, e esse foi. Mas o Dr. Jaime Quezado disse claramente que era uma matéria que estava em bom andamento e, portanto, estamos esperançados que possa rapidamente trazer boas notícias. Sr. Secretário, temos de terminar. Há aqui algumas pessoas, empresários, que estão ligados a este setor, e eu pergunto-lhe se não é contar com o Estado para isso, mas se o Estado vai precisar deles, vai contratar para fazer essa modernização administrativa, ou as contingências orçamentais vão impedir que nos próximos anos este seja um setor de contratação e de investimento? Eu acho que este setor será sempre um setor de investimento para o Estado. O Estado terá sempre necessidade de o fazer. Terá necessariamente que fazer uma reflexão muito funda sobre prioridades. Nós não podemos acudir a todas as situações ao mesmo tempo e procurar desenvolver todos os projetos que estão que nos afluem. Enfim, felizmente que há muitas ideias e boas, mas a sua execução ao mesmo tempo em plenitude não é muito realista. Portanto, eu acho que aí temos que pensar que haverá necessariamente prioridades. Agora, é um setor claramente prioritário em função do contributo que pode dar para a reforma da administração e para a reforma sustentada da administração, para que a administração seja cada vez mais eficaz, preste melhores serviços, quer aos cidadãos, quer às empresas, e, simultaneamente, que atue nas melhores condições de sustentabilidade económica. Boas perspectivas de negócios, então, para eles, digo eu. Espero que sim. Sr. Secretário de Estado, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado também a todos, foi um prazer.